Meus amados irmãos e amigos, eu vos saúdo com a doce e gloriosa paz do Senhor. Queremos, por graça e misericórdia do Senhor, nos apresentar mais uma vez durante esta caminhada espiritual que fazemos rumo ao céu. Glorifico a Deus pela sua vida, pela sua ajuda que tem dispensado para esse nosso trabalho. Nós continuamos trazendo os nossos subsídios para a escola bíblica dominical. Esperamos estar contribuindo para o trabalho dos nossos professores, dos nossos superintendentes e, por fim, para os nossos colegas pastores. O tema é o Deus que governa o mundo e cuida da família, comentado pelo pastor Silas Queiroz, que exerce as suas atividades ministeriais em Ji-Paraná, no estado de Rondônia. Se você puder, não custa muita coisa, recomendar esse canal para que outras pessoas se inscrevam e acompanhem. O que nós fazemos é com muito amor, com muito carinho, com muito trabalho, com muita oração, para que a palavra do Senhor seja espalhada, para que a palavra do Senhor chegue mais longe e as pessoas tenham um melhor conhecimento da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a lição de número 7, cujo tema é a deposição da rainha Vasti e a ascensão de Esté. O nosso texto áureo diz, antes da maior graça. Portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago, capítulo 4 e versículo 6. A verdade prática. Devemos nos conservar humildes, confiando na justiça de Deus, pois Ele governa a todos, abatendo ao exaltado. Glória a Deus. Meus amados irmãos, temos uma história desenvolvida em 3 tópicos. O de número 1, o banquete de Assuero e a recusa de Vasti. O número 2, Vasti resiste à ordem do rei e é deposta. E o número 3, Esté. A judia se torna rainha em terra estranha. Meus amados, a história de Esté é uma das mais lindas da Bíblia Sagrada. Esté é uma das 2 mulheres que dá nome a um livro na Bíblia. Esté é alguém que sai de lá do meio da idolatria e torna-se alguém, um tronco de onde viria o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos tratando então do reinado do Império Persa, que é um dos maiores impérios daquela época. A Bíblia diz que Assuero governou por 20 anos e numa extensão de 127 províncias, era muito grande. E nós estamos tratando aqui de uma época em que o povo de Deus havia estado cativo lá, primeiro levado pela Babilônia, e depois a Babilônia é vencida pela Pérsia e eles ficam sob o Império Persa. Contra os babilônios, eles eram mais hostis, eram mais violentos, eles tratavam de descaracterizar as pessoas às quais ele fazia escravos. Então, moral, religiosa e espiritualmente. Eles tentavam tirar logo a marca dos povos cativos e imprimir as próprias marcas, que era a idolatria. Quando o império cai na mão do Império Persa, quando os babilônios são vencidos, o Império Persa era mais, apesar de ser também um império, mas ele era mais bondoso. Ele permitia que as pessoas escravas
retornasse às suas terras para produzir, para trabalhar, apesar de continuar pertencendo ao império. E nós estamos, então, falando de uma época em que ele permite o povo voltar para Jerusalém, mas uma grande maioria das pessoas que estavam lá, que foram feitas cativas, que haviam nascido lá no império, não retornaram. Não quiseram retornar. E entre esses que não quiseram retornar estava a família de Mardoqueu, cujo pai e a mãe de Esté morreram, e ele então cria Esté, que era sua prima, como se fosse filha. E daí começa essa grande e maravilhosa história. O rei Assuero, como eu disse, ele governou por 20 anos, o grande império, mas isso, infelizmente, os homens quando crescem, eles ficam soberbos. O homem quando cresce, ele perde o controle de si mesmo, ele acha que tem casos na Bíblia de pessoas que cresceram tanto que acharam que ficariam iguais a Deus e logo eles serão abatidos. No Império Persa e no caso de Assuero, não foi diferente também. E a Bíblia diz que no terceiro ano já do seu reinado, já no terceiro ano, ele convoca uma festa com toda a sua elite, todos os seus príncipes, para apresentar a grandeza do seu reinado. Quer dizer, é aquele tipo de gente que recebe de Deus, mas não agradece a Deus que deu. Recebe de Deus, mas vai agradecer a ele próprio, ou quem sabe a um líder político. E ele expandiu o império. E uma das causas também dessa expansão foi essa liberdade que ele dava para os seus escravos, para os seus súditos, saírem para suas terras e lá produzirem. Então ele faz ali, ele aproveita a expansão do seu reinado e ele convoca duas festas. Uma festa exclusiva e uma outra festa pública. A festa exclusiva era com os seus príncipes, com os seus maiorais, com os seus grandes. E essa festa durou 180 dias. Imagine que vaidade. Alguém produz, que aliás nem quem produz não é ele, quem produz são os seus súditos, quem produz é quem trabalha, e ele agora pega o produto do trabalho das pessoas, o suor das pessoas, e vai gastar durante 180 dias para mostrar o seu reinado, a sua expansão, os seus feitos. Isso está escrito em Esté capítulo 1, versículos 3 e 4. A festa pública, o banquete público, ele abrangia todas as pessoas do reinado. E a Bíblia diz que ali existia uma certa liberdade, apesar de serem todas as pessoas e apesar de estar aquela festa regada à bebida do início ao final, e não de 180 dias, mas de 7 dias, segundo a Bíblia, não era obrigado ninguém a beber. Isso está escrito em Esté capítulo 1 e versículo 5. Diz assim: E acabados aqueles dias, os 180, fez o rei um convite a todo o povo que se achou na fortaleza de Suzã. Essa é a festa pública. Desde o maior até o menor, por 7 dias, no pátio do jardim do Palácio Real. As tapeçarias eram de pano branco, verde e azul celeste, pendentes de cordões, tal. Dava-se de beber em vasos de ouro, e os vasos eram diferentes uns dos outros. E havia muito vinho real, segundo o estado do rei. E o bebê era, por lei, feito
sem que ninguém forçasse a outro. Por quê? Assim o tinha ordenado o rei expressamente a todos os grandes da sua casa que fizessem conforme a vontade de cada um. Vejam que o Império Persa, o reinado persa, o Medo-Persa, ele era mais democrático, vamos dizer, era mais bondoso. Então ele fazia uma festa regada a ouro, e a gente a muita bebida, e a gente entende que essa bebida em vasos de cor diferentes era uma hierarquia que ele estabelecia. À medida que a pessoa fosse mais próxima do rei, a cor do vaso era diferente. De maneira que ele ganhava as pessoas com essas festas. E será que é diferente hoje? Será que a gente tem algo diferente hoje? Será que quando a gente se lembra do pão e circo, que as prefeituras esbanjam rios de dinheiro, esbanjam o que não tem, tira da educação, tira do posto de saúde, tira da limpeza pública para gastar, para naturalmente agradar de uma forma estranha as pessoas, os seus munícipes. Um convite à rainha. O convite do rei, está escrito em Esté, capítulo 1, versículo 11, ele faz essa festa, ele quer esbanjar, ele quer beber, ele quer festejar. Então ele faz. Lá a Bíblia diz que quando ele já estava bêbado, cheio mesmo, nós vamos ler isso aqui em Esté, capítulo 1, versículo 11, diz assim, vamos ler o versículo 10. E ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, esse alegre aqui é bêbado mesmo, mandou a Neumã, Bista, Barbona, Bigtá, Abagtá, Zetá e Sarcas e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei, que introduzisse na presença do rei a rainha Vasti com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era muito formosa. Ele então já estava cheio, sob efeito de vinho. Ele pede que introduzam no gabinete, no reinado, a rainha. Ele queria mostrar às pessoas que estavam ali a beleza da rainha. O que ele não esperava é que a rainha também estava festejando. Estava em outra festa com as mulheres. E naturalmente havia bebido alguma coisa. Ela então, provavelmente também sob efeito de vinho, ela recusa entrar. Ela recusa atender o convite do marido e rei. E essa recusa, ela repercutiu negativamente no reinado. Teve uma repercussão muito grande, porque ali se entendia que a autoridade do rei estava sendo posta à prova. Eles diziam que, as pessoas mais próximas dele, diziam que essa recusa de Vasti falaria, a leitura dela seria de que as mulheres, as demais mulheres, sabendo que a rainha desobedeceu ao rei, as demais mulheres desobedeceriam também aos seus maridos. De forma que isso rendeu muito e que nós vamos tratar disso mais abaixo. Então, quando ela recusa, ele tem que ali há um protocolo quebrado. Era algo que não poderia, em hipótese nenhuma, acontecer. Isso sem falar lá no reinado da autoridade real, é deselegante você chamar alguém para a sua presença e a pessoa
recusar. Pois é, aconteceu isso com ela. Capítulo 1, versículo 16 e 17, a gente vê que esse protocolo é quebrado. 16 e 17. Então disse Memucã na presença do rei e dos príncipes: não somente pecou contra o rei e a rainha Vasti, mas também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero, que eram 127. Porque a notícia deste feito da rainha sairá a todas as mulheres, de modo que desprezarão os seus maridos aos seus olhos quando se disser: mandou o rei Assuero que introduzisse a sua presença a rainha Vasti, porém ela não veio. Então nós temos aí um protocolo quebrado. E o rei não teria outra coisa, outra decisão a tomar, senão depor a rainha. Glória a Deus. Então, essa resistência e a recusa da rainha continua dando problema, continua desencorajando os súditos do rei e, conforme dito, desencorajaria também as mulheres nos seus relacionamentos conjugais. Por que o rei pede que ela fosse introduzida no reino? Há muitas versões a respeito disso, mas eu fico com a Bíblia. A Bíblia diz no capítulo 1, versículo 11, que ele queria mostrar a beleza da mulher. Alguém que era escolhido, e a gente sabe que lá embaixo a gente vai ver que eram mulheres que eram escolhidas, virgens, que ficavam ali sob a guarda do eunuco, aguardando, esperando o chamado do rei para que entrasse a ele, para que fosse satisfazer os desejos do rei. Mas a Bíblia diz o seguinte, que não é bom ao rei beber vinho. Não é bom ao rei beber vinho. O vinho, ele tira a razão das pessoas. O vinho não engrandece, o vinho nunca engrandeceu. O vinho não enobrece ninguém, o vinho não acrescenta nada. Então, por isso que a Bíblia diz, não é bom ao rei beber vinho. E ali, com a recusa da rainha, buscava-se a aplicação da lei persa. Ela agora seria infligida com a pena da lei persa, porquanto envergonhara o reino, envergonhou, deu mau exemplo às mulheres, rejeitando, recusando um chamado não só do rei, mas sobretudo do marido também. Veja que os eunucos dizem, não, esse mau exemplo vai para as mulheres. Para as mulheres. Então as mulheres, sabendo dessa história, elas também não vão respeitar os seus maridos. Por isso que houve aquela pressa em se punir aquele ato dela, para que o reinado não fosse contaminado com aquela prática de desobediência da rainha. Então a sentença de Vasti, ela veio logo. Capítulo 1, versículo 17, diz assim: porque a notícia deste feito da rainha virá para todas as mulheres, de modo que desprezarão os seus maridos. E neste mesmo dia, as princesas da Pérsia e da Média dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, ouvindo o feito da rainha. E assim haverá assaz, desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, saia da sua parte o edito e escreva-se na lei dos persas e dos medos,
e não se revogue, que Vasti não entre mais na presença do rei. Então, ela é imediatamente deposta. Ela perde imediatamente o status de rainha. E aquilo foi feito por decreto. É a sentença que caberia à recusa da rainha. Esther, a judia, se torna rainha em terra estranha. Como eu disse, essa é uma das mais lindas histórias da Bíblia Sagrada. Porque Deus age de forma que nós não entendemos. Nós não entendemos, ninguém entende o que Deus faz. E eu estava pensando hoje, formatando aqui esse trabalho, e me lembrei do rei Davi. A Bíblia diz que o rei Davi reinou 40 anos. Reinou uma parte em Hebrom, em Judá, e reinou outra parte em Israel, 40 anos. Mas a Bíblia diz também que ao final do seu reinado, ele listou 37 amigos. Se formos fazer uma média, ele tem menos de um amigo por ano de reinado. Aí quando a gente vai examinar aquela lista de amigos de Davi, nós vamos ver que Urias, que foi assassinado a mando dele, está na lista de amigos. Aí a gente continua observando essa lista de amigos e vê que Joabe, que foi durante quase todo o seu reinado o seu grande general de exército, não figura na lista de amigos do rei Davi. Mais abaixo, nós vamos ver que 2 irmãos de Joabe, que não eram tão notáveis, estão na lista. Abimael e Abisai. Quando a gente vai lá observando a lista de amigos de Davi, nós vamos ver que existe lá na lista um amonita. Ora, o que é que está fazendo um amonita numa lista de judeus? Os amonitas, tais quais os moabitas, que era a terra de Esther, eram pessoas desprezadas pelos judeus. Deus havia dito que os amonitas e os moabitas não entrarão no tabernáculo. Pois é, se os moabitas e os amonitas não teriam razões para entrar no tabernáculo, existe uma moabita na genealogia de Jesus. E existe um amonita entre os amigos de Davi. Então a gente não entende, ninguém pode entender como é que uma judia torna-se rainha na Pérsia. E aí nós trazemos para nós, como é que um pecador, como é que alguém que vive desobedecendo, alguém que tem como prática fazer o mal. E tem pessoas que fazem males, mas não são pessoas que engendram, que maquinam, que programam. Mas tem pessoas que programam, que maquinam, que vivem para aquilo. Mas Jesus salva esses também. Jesus pega essas pessoas que estão lá fora e traz, como ele disse que há muitos que são do aprisco, mas que convém que sejam agregados, que sejam trazidos para o aprisco. É como se pode ver a questão de uma judia ser rainha na Pérsia. Glória a Deus. A Bíblia diz que depois de 4 anos, lembrou-se o rei de Vasti. Nós podemos, ele primeiro diz, da rainha Vasti. Nós podemos ver o seguinte, 4 anos depois, ele sentiu saudade, não especificamente da rainha Vasti, mas de uma rainha no palácio. 4 anos depois. Porque
naquela época, existia um local chamado harém, que era onde ele trazia as virgens, todas as virgens, e a Bíblia diz que eram moças virgens, formosas à vista, e que ele não escolhia nacionalidade, não escolhia província, de todas as províncias do reinado, do império, elas traziam e colocavam ali nesse harém. E nesse harém ficava alguém que tomava conta das moças. E elas ficavam ali, sendo tratadas por essa pessoa responsável, até que o anjo, aliás, até que o rei chamasse. E para que o rei chamava? O rei chamava para satisfazer os seus desejos sexuais. E naquele chamamento era onde ele escolhia aquela que ficaria com ele. Ou se ele chamaria novamente, ou se não mais chamaria. Ficava ali no harém. E ele então vai chamando uma, vai chamando outra, e a Bíblia diz que ele escolhe Esther. Desde as lições anteriores, a gente diz que nada daquilo ali é coincidência. Não houve coincidência quando Mardoqueu, a família de Mardoqueu, não voltou para Judá, e Mardoqueu cria Esther. Não houve coincidência quando Amã queria que Mardoqueu lhe prestasse um culto, porque sendo ele grande no reinado, no império, a Bíblia diz que todos se prostravam diante dele, menos Mardoqueu. Não houve nenhuma coincidência em Mardoqueu não fazer isso. Mas a Bíblia diz que Mardoqueu já tinha descoberto um plano contra o rei, contra esse mesmo rei. Alguém queria assassinar o rei Assuero, e Mardoqueu descobriu, sabe-se lá como, Deus, que não é coincidência também, e ele levou o conhecimento. E continuou ali. Também não foi coincidência quando isso veio ao conhecimento do rei, que agora resolveu honrar. E honra exatamente humilhando Amã. Quando ele pergunta, o que é que nós devemos fazer com alguém a quem o anjo, ou a quem o rei honra? Aí Amã diz, isso aí só pode ser comigo. Não, monta-se ele no cavalo do rei e sai com ele pela rua, honrando. Aí ele diz, pois você vai fazer isso a Amã. Fazer isso a Amã. Não houve coincidência de nada disso aí. Em tudo nós vemos a mão de Deus. Em tudo nós vemos que Deus trabalha, porque nosso Deus é um Deus que conhece, a Bíblia diz que Deus conhece o fim pelo começo. Não é como nós. Então, Deus estava fazendo tudo, direcionando tudo de uma forma não inteligível pelo homem, para que lá no final ele pudesse dizer, eu verdadeiramente sou Deus. Glória a Jesus. Então a Bíblia diz que para a escolha não havia qualquer distinção. Qualquer uma podia vir, era tratada ali, e a distinção, a escolha, caía naquela que o próprio rei se agradasse. Agora, o que nós podemos sobressaltar é a obediência de Esther. Esther não era filha de Mardoqueu, mas Esther criou-se como se filha fosse. Mardoqueu não era o pai de Esther, mas cuidou dela como se o pai fosse. E a Bíblia diz que em tudo, Esther obedecia ao seu primo que o criara como pai. E é nisso aí que está o segredo, é nisso aí que está a vitória, é sermos obedientes ao Senhor. Sabemos que Ele é um Deus que
não está procurando sacrifício, como ele mesmo diz na palavra de Deus. Ele não quer sacrifício, ele quer obediência. E obediência não significa humilhação. Obediência é respeito, consideração, gratidão. E isso tudo aqui nós vemos no caráter ilibado da rainha Ester. Uma das coisas que ela obedeceu na linha. Mardoqueu disse a ela, quando você for se apresentar ao rei, e também aí no harém, não diga a ninguém de qual povo você é. Porque Mardoqueu sabia as restrições que as nações persas tinham dos judeus. Isso não era coisa estranha, não. Todos sabiam. Então, não diga qual é o seu povo. Vamos para frente. E a Bíblia diz que Ester não disse. Nem o rei sabia. Ela era rainha, mas nem o rei sabia qual era o seu povo. Porque ela fez tudo isso dirigida em obediência ao Mardoqueu, seu primo, e, sobretudo, dirigida pelo Espírito Santo. Porque Deus tem uma história para cada um de nós. Deus tem uma história lá no final. A Bíblia diz que é melhor o fim das coisas do que o princípio delas. Então, muitas vezes a gente quer sair do caminho, quer sair da estrada, quer deixar Jesus, quer fazer aquilo que não agrada a Deus, porque achamos que Deus não está vendo, porque Deus deu as costas, Deus não está mais ouvindo. Deus está vendo tudo que nós fazemos. Deus está vendo tudo que nós queremos. Deus sabe de tudo que nós necessitamos. E Ele sabia que os judeus deveria ter alguém para defendê-los na frente. E a Bíblia diz, irmãos, que ela continuou obediente ao seu parente, ao seu primo. Está em capítulo 2, versículo 10. Agora, interessante, irmãos, é que ali tinha dois locais. Tinha o harém, que era o local das virgens, e tinha uma outra casa, tinha outro local, para onde iam as moças que entravam para o rei. Então, quando elas entravam para o rei, elas entravam à tarde, passavam a noite, saíam pela manhã. Então, quando elas saíam pela manhã, elas não eram mais virgens. Então, elas iam para outro espaço, que nós vamos ver aqui, em Ester, capítulo 2, versículos 13 e 14. Desta maneira, pois, entrava a moça ao rei. Tudo quanto ela desejava se lhe dava, para ir da casa das mulheres à casa do rei. Essa casa das mulheres era o harém, era a casa das virgens. À tarde entrava e pela manhã tornava a segunda casa das mulheres. Essa casa das mulheres já não era a primeira das virgens. Vejamos o que diz. À tarde entrava e pela manhã tornava a segunda casa das mulheres, debaixo da mão de Saasgás. Já era outro. Sargás, eunuco do rei, guarda das concubinas. Entrava o rei virgem, mas já saía concubina. Entrava o rei da primeira casa, o harém, a casa das virgens, saindo do palácio, saindo da presença do rei, já não ia mais ao harém, já ia para a casa das concubinas, porquanto ela já era contada como concubina. E dificilmente essa seria chamada novamente, segundo diz a palavra de Deus. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e fosse chamada por nome. Deus dirigiu tudo para a nossa irmã abençoada Ester.
ela não precisou sair da casa das virgens para a casa das concubinas. Ela não precisou mudar de cuidador, porque ela não estava, meus amados irmãos, sob os cuidados apenas do mordomo. Ela estava sob os cuidados de Deus. Era Deus que estava cuidando dela. O mordomo era apenas um instrumento a quem Deus usava para abençoar aqueles a quem ele queria abençoar. E Esther era uma delas, que não era alguém que servia ao homem, não era alguém que servia ao rei, e não era alguém que estava a serviço do rei. Esther estava a serviço do Deus que fez os céus e a terra. Por isso é que ela tem vitória, e nós glorificamos o nome do Senhor pela vitória de Esther e pela nossa vitória também, porque nós vencemos pela paciência. A Bíblia diz que pela paciência possuí a vossa alma. Então tenhamos paciência, tenhamos cuidado nas coisas daqui, porque elas para nós, para nada servem, senão para nos envergonhar e muitas vezes para nos decepcionar. Mas quando nós esperamos em Deus, certamente, nós teremos vitória e alcançaremos aquilo que para nós seria impossível se Deus não operasse. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe e nos guarde até o nosso próximo encontro. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá.